Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que coisa maravilhosa estarmos aqui reunidos. Deus já falou muito nesta noite. Eu tenho certeza que se você estava atento, você ouviu a voz dele. Antes de mais nada, eu agradeço a Deus pela oportunidade, embora uma grande responsabilidade. Mas se Deus assim o quis, então que eu seja apenas um instrumento nas mãos dele nesta noite. Essa é a minha oração. O Espírito Santo de Deus conhece cada coração que está aqui. Sabe os anseios, os desejos, as necessidades. Aquilo que você pediu lá no oculto. Sem ninguém saber, Ele sabe e Ele está aqui. Agradeço ao pastor Clarismundo pela oportunidade, pela confiança e a todos que estão representados por este ministério. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para cada um dos irmãos. O seu coração, ele está ardendo por Jesus? Talvez para alguns eu deveria fazer a pergunta: o seu coração ainda arde por Jesus? Responda para você mesmo, eu respondo para mim mesmo. Mas, se ele está ardendo, vem uma outra pergunta: ele está ardendo mais ou menos do que foi no passado? Irmãos, nós estamos aqui por causa dele. É por causa dele. E se o seu coração não está ardendo nesta noite, peça para ele. Porque o seu coração tem que arder por Jesus. Ele é a razão de estarmos aqui. Tem uma coisa muito interessante. O nosso cérebro, quando nós fazemos ações repetitivas, ele cria um atalho. Vou dar um exemplo. Os irmãos que dirigem aqui, que têm habilitação, quando vocês começaram a aprender a dirigir, eu também me incluo nisso, nós nos perdíamos todo ali. Era a primeira marcha e não... Na minha época não era o carro automático, mas eu sei que quem está tirando hoje não pode ser no carro automático. Mas se perdia ali, aí ia passar a segunda, abaixava a cabeça e o volante virava, ia para a guia e voltava, e era aquela correria. E o medo de quem estava do lado, né? Mas o tempo vai passando e você vai pegando a prática. E de repente... Todos que dirigem, que já têm uma experiência maior, às vezes pegam o carro. Muitos pegaram o carro, vieram aqui para a igreja hoje. E se eu perguntar, vocês lembram as passagens de marcha? Quantas vezes pisou no freio? Se deixou o carro pular ou não? Se precisou parar na subida? Muitos vão dizer, ou a grande maioria, eu não me lembro. Porque nós fizemos isso automaticamente. O nosso cérebro, quando você fica fazendo ações repetitivas, ele cria um atalho e fala assim: opa, agora é a hora de colocar aquele programinha lá de dirigir. E aí ele coloca o programa para rodar, igual um robozinho, e você faz e nem está pensando, nem está percebendo o que você está fazendo. Isso acontece com quem aprendeu a andar de bicicleta, nas ações repetitivas do nosso dia a dia, do trabalho. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes eu e você, nós caímos nessa armadilha. E muitas vezes, para as coisas espirituais, nós vamos para a igreja, estamos aqui, talvez na hora de cantar, eu já conheço o hino, aí põe um programinha, aí canta aquele hino mecanicamente. E às vezes eu não estou prestando atenção no que está sendo falado.
Mas que nesta noite, se alguém estiver no piloto automático, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração nesta noite, porque você está aqui única e exclusivamente para adorar a Ele, para ouvir a Ele. Irmãos, a vida passa tão rápido. Talvez você lembre aí de coisas que pareciam tão longes de acontecer e já foram. Talvez você olhe e veja que o seu filho já cresceu. E você fala, nossa, há pouco tempo ele era um bebê no meu colo. As coisas passam assim, rapidamente. E nós estamos aqui nesta noite, no dia 25 de março de 2023. Esse dia nunca mais voltará. Se Jesus não voltar, teremos muitos outros cultos, muitas outras oportunidades de estarmos aqui. Mas hoje, é aqui, é agora que Deus quer falar conosco. Ele marcou um encontro com nós nesta noite. As crianças cantaram aqui, você está aqui, na hora certa, no lugar certo. E se você está nos acompanhando pela internet, Deus está te vendo aí também. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você tem procurado. E que nesta noite o Espírito Santo de Deus fale conosco. O seu coração ainda arde por Jesus? Está ardendo por Ele? A minha oração é que ao final deste culto, quando nós saímos por aquelas portas, o meu coração esteja ardendo mais do que está ardendo agora. Porque tudo vai passar um dia. E hoje foi dito aqui sobre promessas, mas a maior promessa vai acontecer. Está guardada nele, porque nós vamos morar com Ele eternamente. Ele abriu um caminho de salvação para nós. E um dia nós estaremos lá com Ele. Não se esqueça disso, que nós não nos esqueçamos qual é a razão de estarmos aqui. Jesus morreu em uma cruz, pagou um preço, Ele escolheu cada um. E essa minha fala é para os meus irmãos em Cristo, que já experimentaram isso. Você consegue se lembrar do dia que Ele chamou você pelo seu nome? Você consegue lembrar disso? O dia em que você tomou a decisão por Ele? Ele nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E é nessa luz que nós não merecíamos, ninguém aqui. Ninguém poderia merecer tal presente. Mas Ele nos amou antes mesmo de nós existirmos. É fácil imaginar que uma pessoa poderia morrer por outra que ela ama. Por um pai, por uma mãe, por um filho, por uma esposa, um marido. Mas como imaginar quem morreria por aquele que nem sabe que Ele existe, por aquele pecador? E nós éramos pecadores, condenados à morte e ao inferno, mas Ele veio e abriu um caminho de salvação para nós. Não podíamos fazer nada, mas Ele fez. Que nós tenhamos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe aquela parábola que diz que Jesus dizendo que um homem foi em um campo e de repente ele, escavando, achou um tesouro de valor enorme. O que ele fez? Enterrou de novo, foi lá, vendeu tudo que ele tinha.
pegou o dinheiro e comprou aquela propriedade. Eu e você fizemos isso. Quando nós levantamos a mão e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque nós encontramos algo muito maior. A pergunta de falar, o seu coração ainda arde por Jesus, ela nos confronta com o nosso modo de vida. Como eu tenho vivido? Eu tenho vivido só olhando para esse plano horizontal? Eu tenho passado os meus dias, as minhas horas, os meus minutos, só me preocupando com as coisas desta terra? Mas esta pergunta, ela também nos leva a refletir sobre o nosso futuro com o Senhor. Ele nos leva a refletir sobre a finitude da vida, que um dia irá acabar, para mim e para cada um dos irmãos. Se Jesus não voltar antes. Mas um dia, a promessa dele irá se cumprir e nós estaremos juntos. Hoje, nós ouvimos algumas coisas muito interessantes que Deus falou conosco. Então, já falei das crianças. Que me faça andar na luz. Nós cantamos aqui, nos primeiros hinos que foram cantados nessa noite. Avante, capitão, dissipai as trevas. Pode nos jogar na fornalha ardente. Muitos irmãos cantaram isso daqui, junto com os adolescentes. Quando você cantou, você pensou no que você estava cantando? Você está preparado para ser lançado numa fornalha ardente, se for preciso? Depois, tremendo e santo é o Senhor. Jesus, tua palavra permanecerá. Foi cantado nesta noite. E os jovens cantaram, a minha fé está em Cristo. Ele é a âncora na tempestade. É nele em que eu me apoio. A mensagem desta noite. Há alguns dias eu estava ouvindo uma canção de um grupo americano, chama Bethel Music, e a música chama Back to Life, que quer dizer de volta à vida. E quando eu ouvi aquela música, aquela letra, Deus falou muito forte ao meu coração. E Ele me deu essa mensagem com a responsabilidade de transmitir. Mas eu não sabia quando. Mas Deus quis que fosse hoje. Então eu e você estamos aqui na hora certa, no lugar certo, para ouvir a voz do Senhor. Convido você para abrir a sua Bíblia em João 11, a partir do versículo 17. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus:
teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Marta chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Sabe que eu comentei no início? Que às vezes nós ficamos no piloto automático e fazemos as coisas mecanicamente, e muitas vezes até dentro da casa de Deus. Às vezes eu e você ouvimos milagres maravilhosos como este, mas porque já conhecemos, e já conhecemos desde criança, que aprendia lá na classe das criancinhas até hoje. Então de repente eu já não paro mais para pensar na grandiosidade que foi aquilo. Irmãos, Jesus ressuscitou um morto que há 4 dias estava enterrado. Você consegue sentir a grandeza dele? E é o mesmo que está aqui nesta noite. É o mesmo que está trabalhando na minha vida, na sua vida. A cada dia tem lapidado coisas que precisam ser lapidadas em mim, porque Ele tem um plano e um propósito para cumprir na vida de cada um que está aqui. Esta mensagem, ela é maravilhosa, e nós já ouvimos ela muitas vezes. Então nós já ouvimos falar, e poderíamos falar nesta noite,
sobre o fato que Deus nunca chega atrasado. Poderíamos? Talvez você já ouviu isso. Poderíamos falar aqui também sobre tirar a pedra, que muitas vezes nós precisamos tirar. Nós também poderíamos falar sobre um Deus que se importa. Jesus chorou. Um Deus que viu o sofrimento e vê o meu e o seu sofrimento. Poderíamos falar sobre isso nesta noite. Nós poderíamos falar também que Deus tem planos muito maiores do que nós imaginamos. E que Ele pode fazer muito além. Nós já ouvimos isso. Mas eu gostaria, nesta noite, de um pouco mais profundo. E que nós possamos analisar esse milagre de Jesus em uma outra ótica. E para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 2:20. Amém? Olha só o que diz a palavra de Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você pode dizer nesta noite: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Você pode se sentir como Lázaro, que Deus trouxe da morte para a vida? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você pode declarar isto nesta noite, você sabe o que Jesus significa para você e para toda a humanidade, para todo aquele que crê. Mas se você não pode dizer isso esta noite, talvez você fale: Jesus não está vivendo como deveria, como eu gostaria. Você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa, porque Ele quer ter um relacionamento pessoal e íntimo com você. Você que nos acompanha pela internet, talvez você ouça: ah, mas eu vou na igreja, a igreja de crente, como que é? Não vou. Aqui, nós estamos por causa dEle. Porque Ele é a resposta, Ele é o caminho que foi aberto de Deus para o homem. É diferente da religião, que é uma tentativa do homem se chegar a Deus. Mas eu e você, como Lázaro, que estava naquela caverna há 4 dias, e ele não podia fazer absolutamente nada, mas nada, e eu e você, antes de nos encontrarmos com Jesus, antes de Ele vir, não podíamos fazer nada, estávamos condenados à morte, ao inferno, à escravidão do pecado, mas Ele partiu dele, deixou toda a glória, toda a grandeza dele, e veio nesta terra, pagar um preço por mim e por você. Sabe aquela dívida que nos condenava, foi cravada na cruz do Calvário. Nossas dívidas estão pagas.
não porque merecemos, mas porque a graça dele nos alcançou. Por isso que o nosso coração tem que arder por ele, porque sem ele nós estaríamos condenados. O coral canta um hino que eu amo, em que Deus nos viu, nos ouviu, que chorou quando nos viu cair, mas ele veio e abriu um caminho para nós. E é por causa deste caminho, Jesus, que nós estamos aqui nesta noite. Existem muitas coisas importantes que acontecem na nossa vida, no dia a dia, nas rotinas, mas nada se compara a isso. Nada pode se comparar com a grandeza de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós fomos trazidos da morte para a vida, à nossa frente, a esperança do céu se abriu. E nas nossas costas, atrás de nós, ficou uma sepultura vazia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendem, irmãos, porque às vezes o inimigo, ele trabalha para nos distrair. Ele trabalha para quebrar o nosso relacionamento com o Senhor. Sabe por quê? Assim como quando Sansão, quando cortou os cabelos dele, eu falo aqui com propriedade, eu trago essa história porque é uma história conhecida por todos, até para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, mas conhece a história de Sansão. E a Bíblia fala que quando cortou o cabelo dele, ele passou a ser como um homem comum. E quando o inimigo rouba a minha e a sua fé, e ele consegue quebrar o nosso relacionamento com o Senhor, nós passamos a sentir os mesmos medos, os mesmos temores, as mesmas ansiedades que as pessoas que ainda não tiveram o privilégio de conhecer a Jesus. Se alguém está aqui nesta noite, eu declaro na sua vida, que a sua comunhão com o Senhor está sendo restabelecida, porque Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Sabe aquele projeto que você tem, que você batalha o dia inteiro? Ele quer participar disso. Ele sempre está ali do seu lado, te orientando, te guardando, te conduzindo, mas você tem que querer ser dirigido por Ele. Se você volta um pouquinho à história que nós lemos, quando Jesus está lá do outro lado do Jordão, e alguém chega e fala: olha, Lázaro, teu amigo está muito doente, as irmãs estão te chamando lá, urgente. E Jesus não vai. E um dos discípulos fala assim, quando Jesus finalmente fala assim: olha, Lázaro está morto, vamos lá. E aí Jesus falou: mas Senhor, eles tentaram te matar, te apedrejar há poucos dias, você vai lá? Tentaram, né? Até fazer com que Jesus mudasse de ideia. E aí Tomé, aquele que nós sempre lembramos ele por ter duvidado, ele fala: tá bom, então vamos lá, vamos lá morrer com ele, vamos lá morrer com o mestre. Morte física. Esse versículo me fez lembrar que muitos dos nossos irmãos na igreja primitiva, eles foram destroçados pelas feras lá no Coliseu. Eles tiveram seus corpos arrastados pelas ruas. Eles tiveram as piores mortes. E quem aqui teve a oportunidade de ler o livro dos mártires e os mártires do Coliseu, você fica imaginando como que uma mente humana pode ter pensado em tamanha crueldade. Só que nós lemos aqui no versículo 26, que Jesus disse: e todo aquele que vive e crê em mim,
nunca morrerá. Aqueles irmãos nossos que foram martirizados, eles foram com o coração transbordando de alegria. Quando você vê os testemunhos, os relatos, você fala, não é possível. Mas porque eles encontraram um tesouro, eles renunciaram e eles diziam, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eles sabiam que o Senhor estava esperando eles. Você e eu, que experimentou a Jesus, nós podemos até ter a nossa morte física aqui, mas a nossa vida eterna está garantida, porque Ele pagou o preço na cruz, por mim e por você. A caverna, eu fiquei imaginando, quanto choro teve ali na frente. Eu fiquei imaginando que Marta e Maria chamaram a Jesus, e deviam ficar, ele está piorando, cadê Jesus? Cadê o mestre? Cadê? Não veio, morreu. Quanto choro, para ir lá enterrar. E nós sabemos o quanto é dolorido o momento em que você tem que sepultar um ente querido, uma pessoa que você ama. Quanta dor, quanto choro teve na frente daquela caverna. Aí eu fiquei imaginando quando ele sai. Imagina, o mesmo lugar de choro, o mesmo lugar onde o desespero, a escuridão da morte bateu, veio a luz da vida. E é isso que a Bíblia fala, que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós não tínhamos como fazer nada para ter essa reconciliação, mas Ele, Romanos 5,10 diz assim, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos, por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Seu coração está ardendo por Jesus? Você consegue enxergar que tem muito mais do que nós enxergamos e nos preocupamos no nosso dia a dia? Irmãos, nós somos tão pequenos. Se nós formos olhar, a Terra, ela gira em torno de si, a rotação, mais ou menos uma velocidade de 1.700 km por hora, isso na linha do Equador, é uma velocidade estrondosa, né? Não sentimos nada. A Terra gira, além disso, ela tem um movimento de translação em volta do Sol, que é em torno de 107.000 km por hora. Uau! E nós vivemos em uma galáxia, que é a Via Láctea. Em relação ao centro dessa galáxia, a Terra está girando em uma velocidade, eu já vi relatos em torno de 800.000 km por hora, e vi na super interessante 1 milhão de quilômetros por hora. E que gastaríamos 200 milhões de anos para dar a volta completa. Olha o nosso tamanho. E aquele que criou todas essas coisas, que chama cada estrela pelo seu nome. E a nossa galáxia é uma de bilhões que existem. Ele chama cada estrela pelo seu nome. Mas Ele olhou para mim e para você, tão pequeno neste planeta, e falou, não, eu amo tanto. Eu não posso deixar eles se perderem.
estão condenados à morte, à condenação eterna. Mas Ele deixou todo esse poder, toda esta glória, e veio aqui, nasceu como um bebê, sofreu, sentiu tudo que eu e você sente. Foi para a cruz, porque Ele quis, Ele decidiu ir lá pagar o preço por nós. E Ele pagou. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Que privilégio! Que privilégio nós temos! O que poderíamos fazer por isso? Nada. Mas assim como Ele tirou Lázaro daquela caverna, Ele tirou eu e você da escuridão, da morte, da condenação eterna, e nos trouxe para a maravilhosa luz dEle. E hoje nós podemos dizer: eu sou perdoado. Hoje nós falamos o nosso professor falou na escola dominical, que a lei, ela aponta o erro. A lei, ela não perdoa, ela aponta o erro e pune. E era assim que nós estávamos, condenados. Mas a graça perdoa. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por Ele. Eu e você. Tem motivos para nosso coração arder? Tem motivos para você querer ter um relacionamento com Ele, irmãos? Um dia tudo isso aqui vai acabar, e nós estaremos lá. Pela fé nós fomos declarados inocentes, porque Ele pagou o preço por nós. E para você que ainda não conhece Jesus, basta você aceitar esse sacrifício dEle. Basta você falar: eu aceito. Sabe por quê? Depois que Ele pagou o preço, no terceiro dia Ele ressuscitou. A morte não pôde conter. E acima do nome dEle não existe absolutamente nada, nem no céu, nem na terra, nem em qualquer lugar, porque o nome dEle está acima de todo nome. Ele é digno da minha adoração, Ele é digno da minha dedicação, Ele é digno da minha respiração, porque se eu estou vivo é por causa dEle. Sabe, você que ainda não conhece a Jesus, é difícil explicar, porque é algo tão intenso. Mas a minha oração é que você tenha esse privilégio de sentir o que esses meus irmãos aqui sentem. É bom demais, é bom demais. Nós fomos libertados dos grilhões do pecado. O poder de Jesus sobre a morte foi manifestado na minha e na sua vida. Aleluia! Ele nos trouxe de volta à vida. Aquela vida que foi perdida no Éden, Ele nos trouxe de volta. Seu coração arde por Ele. E quando eu ouço alguém dizer, ou alguma situação dizer que eu sou culpado, eu mostro o preço que foi pago na cruz. Eu mostro o preço que foi pago, cravado na cruz. E eu fui perdoado, você foi perdoado. Quando eu ouço que eu não sou digno, e eu não sou mesmo, mas eu mostro a caverna vazia da onde eu fui tirado, e hoje eu posso dizer que eu vivo na luz, porque Ele me amou, porque Ele me chamou, porque Ele me trouxe, não porque eu mereço,
mas porque Ele me ama e Ele quis. E isso aconteceu com você também. E aí vem a pergunta: como eu posso agradecer por tudo isso que Ele fez? Como eu posso agradecer? Como eu posso agradecer por Ele ter me trazido das trevas para a maravilhosa luz? Eu quero todos os dias agradecer a Ele. Eu quero me relacionar com Ele. Eu quero que Ele seja o meu amigo pessoal, aquele que participa de tudo. Eu quero ter intimidade para quando nós chegarmos lá, ser uma continuidade do que nós vivíamos aqui. Com a permissão do pastor, eu gostaria de fazer um convite para você que ainda não conhece a Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna. Que Ele te leve, que Ele te mostre que os seus pecados foram cravados na cruz. E que na sua busca por paz, na sua busca por respostas, na sua busca para aquietar o seu coração, os seus olhos possam encontrar com o dele, porque os olhos dele estão a todo tempo sobre a sua vida. Quem já conheceu a Jesus pode dizer: eu estou crucificado com Ele, e já não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida dele. Basta você aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai ver algo tão sensacional acontecendo, tão indescritível, que é esse Deus tão grande entrando na sua vida, entrando no seu coração, e você passa a viver uma nova vida nele. Alguém nesta noite, aqui presente ou pelas redes sociais, gostaria de aceitar Jesus? Gostaria de aceitar esse sacrifício que foi feito por amor? Basta você dar um sinal com a sua mão, e nós iremos orar por você. Se você está acompanhando pelas redes sociais, basta você escrever: eu aceito, e nós vamos orar por você até o final deste culto. Se você ainda não se sente com forças ou no momento certo, você está aqui, na hora certa, no lugar certo. Aqui é uma porta para a eternidade. Aqui você encontra esta porta que vai trazer a salvação para a tua alma, que vai trazer a paz que você tanto procura, que vai dar sentido para a sua vida. Alguém gostaria de aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Que Ele te dê uma oportunidade, que Ele te dê condições, mas que acima de tudo você possa viver e senti-lo. E se você chegar na sua casa e quiser entregar sua vida para Ele, lá no interior, lá no seu quarto, onde você estiver, chama Ele, que Ele vem, porque Ele está lá olhando por você, Ele estará lá. E para nós que estamos aqui, se nós morremos para o mundo,
Este mundo não pode nos atrair mais. Ele tem que nos atrair. Se nós morremos para o pecado, nós estamos vivos para Ele. O pecado pode, a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e nós estamos sujeitos ao pecado, mas ele é um acidente nas nossas vidas, e quando acontece, nós sabemos que basta irmos lá, nos arrepender e pedir perdão, e o Senhor, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Mas nós podemos dizer com toda certeza, nós não somos mais escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Por quê? Porque Ele nos trouxe da morte para a vida. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao coração de cada irmão. Eu agradeço a oportunidade, e que nós possamos ter o nosso coração ardendo por Jesus a cada dia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus pela sua palavra.